Oi, pessoal! Eu sou a Proanita e vou contar para vocês a história do livro Sinceramente, a Cinderela é muito irritante, narrada pela madrasta malvada. Espero que gostem. É claro que você acha que a Cinderela era a garota mais linda do baile, mas você não conhece o outro lado da história. Bem, eu vou lhe contar. Você já deve ter ouvido falar de mim, a madrasta malvada. Mas isso não é verdade. É apenas mais uma história louca da Cinderela. Não tão louca quanto a da abóbora, da fada madrinha. Tudo o que eu queria era um marido e uma mansão. Antes de me casar com o pai de Cindy, eu e minhas filhas já tínhamos visto Cinderela por ali. A garota até parecia normal naquela época. Quando eu me casei com o pai dela, eu e minhas filhas nos mudamos para a casa deles. Assim que eu coloquei o pé na entrada, o meu marido se despediu de mim e disse: Tenho que sair para negócios. Cinderela veio nos receber e começou a falar. Ele sempre sai, mas os animais ficam. Eles falam, brincam, cantam e até ajudam, principalmente os pássaros. Bem, eu não tenho nada contra histórias, mas gosto de fatos e não de ficção. E logo vem aquela garota falando aquele tipo de história. Era uma vez um pássaro que ficou deprimido porque o seu amigo foi para o sul. Meu Deus, Cinderela! Minhas filhas e eu só queríamos entrar na casa para guardar as nossas malas. Foi quando eu vi a poeira. Era tanta poeira que mal se viam os móveis. Perguntei para a Cinderela: A casa inteira está empoeirada? E ela simplesmente me respondeu: Não sei, mas vou mostrar para vocês todos os cômodos da casa. E foi assim que Cinderela começou a contar uma história atrás da outra. Na sala de jantar, Cinderela contava histórias. No escritório, Cinderela contava histórias. Na cozinha, no jardim, em todo lugar ela contava histórias. Eu já não estava mais aguentando e ela emendava uma história na outra. Era uma vez uma menina que limpava com a ajuda de uma raposa. Era uma vez uma menina que limpava com a ajuda de um pardal. Foi então que eu sugeri: Vamos limpar a casa? Eu, minhas filhas e Cinderela, claro. E elas aceitaram. Cinderela limpou tão rápido o chão que minhas filhas mal conseguiram procurar uma vassoura. E quando vi, já estava ela. Ai, vocês sabiam que os pardais não gostam dos sabiás? Era uma vez um pardal. Quando eu vi, já falei: Querida Cindy, já que você varreu, que tal agora lavar roupas? E lá foi Cinderela. Quando chegou perto das roupas, começou: Ai, os esquilos adoram lavar roupas e as ratazanas amam passar. Eu adoro o esquilo e adoro ratazana. Quando eu olhei, Cinderela já tinha terminado de lavar as roupas. Ela terminou tão rápido que mal deu tempo de chegar na lavanderia. Quando eu olhei, lá estava ela. Era uma vez uma ratazana que amava lavar roupas. Eu não aguentei e falei: Cinderela, ratazanas e esquilos não lavam roupas. Depois desse dia, nada mudou. Cinderela continuava a contar histórias. Era história no jardim, história no escritório, história na cozinha, era história o tempo todo. Na hora do jantar, na hora do almoço, na hora do café da manhã, eu mal conseguia ouvir meus pensamentos e estava lá, Cinderela, inventando histórias de esquilos, de raposas, de animais, até que eu gritei: Pare de falar! Finalmente aquilo me aliviou. Porém, Cinderela não parou e seguiu falando, falando, falando. Até que um dia recebemos uma carta. Era um convite para um baile real. O príncipe com certeza se apaixonaria por uma das minhas filhas. E então eles se casariam, viveriam felizes para sempre, até que um dia eles se tornariam rei e rainhas de nosso país. Quando Cindy me viu lendo o convite real, falou: Poxa, madrasta querida, também tenho que ir. Eu gostaria de conhecer o príncipe. Era uma vez uma garota que conheceu um lindo príncipe. E de repente, silêncio. Quando eu olhei para ela, ela estava sem voz. Imagine, deve ter sido de tanto contar histórias. Bem, o que eu podia fazer? Eu fiquei muito triste que ela ficou sem voz. E infelizmente, uma pessoa doente não pode ir a um baile. Pessoas com problemas de saúde precisam repousar.
e foi isso que eu pedi para ela. E então ela foi repousar. Às vezes é muito difícil ser madrasta. No dia do baile, minhas filhas foram, e claro, muito lindas. Ficaram dançando com outro convidado, e nada de dançar com o príncipe. Quando eu olho, uma menina linda, deslumbrante, com um vestido maravilhoso, que eu só poderia pensar: quanto será que ela pagou nesse vestido? Eu quero um igual para mim. Minhas filhas não conseguiram dançar com o príncipe aquela noite, pois ele dançou a noite inteira com aquela garota misteriosa. Alguns dias após o baile, aconteceu algo muito estranho. O príncipe fez um anúncio, falando que ele se casaria com a moça que conseguisse calçar um sapatinho de cristal que foi esquecido no dia do baile. Eu achei super estranho, mas era a nossa grande chance. O criado do príncipe chegou à minha casa. Ele já tinha passado por toda a vizinhança. Minhas filhas experimentaram o sapatinho, uma de cada vez, mas não serviu em nenhuma. Veio Cinderela e falou bem baixinho: por favor, posso experimentar? O sapatinho serviu e Cindy tirou o outro do bolso. Eu e minhas filhas não acreditávamos no que estava acontecendo. Cinderela começou a falar sobre uma abóbora que virou carruagem, ratos que se transformaram em cavalos, e a história não parou por aí. Ela inventou até uma fada madrinha. Por favor, né, gente? Essas coisas não existem. Mas eu não sei até hoje como aqueles sapatos foram parar dentro da minha casa. Alguns dias depois, o príncipe casou-se com Cindy. Coitado! Ele não sabe onde ele está se metendo. Mas nós vivemos felizes para sempre.